Olá, meu nome é Marco Aurélio Bortolin e eu sou professor de Direito do Consumidor do curso de Direito da Universidade de Araraquara, Uniara. E neste vídeo iremos analisar aspectos em torno da proteção contratual dos consumidores no CDC, regras compreendidas entre os artigos 46 e 54. Pois bem, analisando estes dispositivos, temos algumas regras que são consideradas regras gerais, um controle de conteúdo e um tratamento jurídico para contratos específicos. Nesta ordem, artigos 46 a 50, com regras ditas gerais, a regra do artigo 51, que trata de cláusulas abusivas, contratos em espécie que foram eleitos pelo consumidor naquele momento da entrada em vigor do CDC, tidos como contratos relevantes para o segmento de consumo, os contratos de compra e venda de bens móveis e imóveis a prazo e o contrato de outorga de crédito e financiamento. E, por fim, a regra do contrato de adesão. Particularmente, entendemos que o legislador poderia ter organizado melhor o tratamento legal específico da proteção contratual dos consumidores no texto. E por quê? Porque vislumbramos que algumas regras, elas integram, a maior parte delas inclusive, integra a tutela contratual em si. Como o ato de contratação gera uma especial vulnerabilidade do consumidor, parte que já é presumivelmente vulnerável, mas em razão do vínculo obrigacional que o contrato legalmente cria, é óbvio que, considerando a praxe da utilização do contrato de adesão, mais a criação, através deste, do vínculo obrigacional, a parte dita vulnerável pode sofrer um acirramento dessa sua posição, através de um instrumento juridicamente válido que é o contrato. Razão pela qual o legislador vai proteger o consumidor para o ato de celebração em si. Sob tal prisma, nós identificamos que regras gerais dos artigos 46 e 50 e o próprio dispositivo que trata do contrato de adesão no artigo 54, que não deixa de ser uma regra geral, embora esteja no final desse tratamento legal específico, deveria estar junto das regras gerais, posto que suas previsões se aplicam a uma gama variada de negócios de consumo. Em seguida, pensando no ato de contratação em si, o fato do legislador ter pensado dois contratos em espécie não altera o fato de que essa tutela de direito material está voltada para o ato da celebração, para a diminuição da vulnerabilidade do consumidor para o ato de contratação. E aí então a escolha do legislador por dois contratos em espécie não altera o fato de que a tutela em geral dos artigos 46 a 50, o artigo 54, que trata do contrato de adesão, é uma regra geral também, a despeito de estar no final do tratamento legal. E as regras voltadas para os contratos que o legislador aleatoriamente escolheu, outorga de crédito e financiamento e compra e venda de bens móveis ou imóveis a prazo, são regras que visam atenuar a vulnerabilidade do consumidor para o momento da celebração. São regras que visam melhorar, impedir que o contrato seja um instrumento de acirramento da vulnerabilidade. Então, vislumbramos que estas regras, ditas gerais, artigos 46 e 50, mais artigo 54, e regras voltadas para contratos em espécie, outorga de crédito e financiamento e compra e venda de bens móveis ou imóveis a prazo, são regras, todas elas, que tutelam materialmente o ato da celebração contratual. Justamente porque o consumidor é uma parte vulnerável, porque o contrato é um instrumento juridicamente válido e a sua fórmula de adesão pode tornar essa vulnerabilidade oficializada através do vínculo obrigacional e exigível juridicamente perante o Estado juiz e, consequentemente, então,
o Código de Defesa do Consumidor se preocupa com estas regras de celebração para diminuição da vulnerabilidade da celebração do contrato, tendo como foco a tutela do consumidor. Típicos direitos materiais. Nesse conjunto de dispositivos, é possível notar que eu não detalhei aqui o artigo 51. Por quê? Porque o artigo 51, para mim, ele tem uma outra conotação. Assim como nós destacamos no âmbito das práticas comerciais, que o Código regula as práticas comerciais diretas, a oferta, a publicidade, e depois adota a teoria do abuso de direito para debater práticas do fornecimento à luz da abusividade do artigo 39, ou então dos excessos de outras práticas do fornecimento que não são práticas comerciais propriamente, como a cobrança de dívida ou os bancos de dados, os registros negativos. Então, é óbvio que o legislador se utilizou da teoria do abuso de direito para regular, não sob a ótica do ato ilícito, mas para regular eventuais excessos das práticas do fornecimento. Então, vejam que, em termos de práticas comerciais, o Código de Defesa do Consumidor regula o exercício das práticas comerciais, com limites claros de oferta, vinculação, de publicidade e marketing, e depois adota a teoria do abuso de direito para regular práticas do fornecimento diretas, no artigo 39, ou práticas do fornecimento indiretas, como cobrança de dívidas ou banco de dados. Esta lógica de regulação também é vislumbrada aqui, nesse tratamento legal específico da fase de contratação. Então, volto a dizer, as regras dos artigos 46 e 50 mais 54 são entendidas como regras gerais de proteção para o ato de contratação. A regra do artigo 52 e a do artigo 53 também são, mas estão voltadas para contratos em espécie, mas não deixam de ter a mesma finalidade, proteger o consumidor no momento da celebração, criando direitos de proteção. E o artigo 51, seguindo a mesma lógica das práticas comerciais, a mesma lógica de tratamento legal específico, no artigo 51, o legislador invoca novamente o abuso de direito para estabelecer um controle de conteúdo, uma limitação da liberdade contratual, algo que nós destacamos logo no início do curso, quando falávamos sobre princípios. A adoção da função social do contrato no CDC, ela é extraída justamente do conjunto desse artigo 51. Vejam que, ao contrário do Código Civil, que traz expressamente a previsão do princípio da função social do contrato, no artigo 421, e da boa-fé objetiva, no artigo 422, aqui, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos a boa-fé e a probidade como um princípio, no artigo 4º, um princípio geral, mas a função social que é extraída do CDC, ela não está encampada num artigo específico, ela é extraída do conjunto da proteção. Então é evidente que, sob a ótica da teoria do abuso de direito, a liberdade contratual, a liberdade que os fornecedores têm de criar conteúdos obrigacionais através de cláusulas de adesão significa ou é resultado de uma atividade lícita, permitida, útil, necessária. Mas se houver abusos dessa liberdade contratual, haverá uma limitação por força do sistema do artigo 51, que nulifica de pleno direito esse abuso. Trata-se de um controle de conteúdo, porque a nulidade vai recair sobre o abuso do campo obrigacional ditado pela cláusula e não pelo negócio em si. O negócio continua sendo válido porque, a princípio, abastece necessidades do consumidor e, portanto, ele não vai ser invalidado juridicamente. Como negócio jurídico ele permanece válido, mas sem o conteúdo específico dito abusivo. A aplicação da função social ao ato de contratação é extraído justamente deste artigo 51, em que se faz possível ver claramente
o viés de função social na sua vertente externa do contrato em relação a outros valores do meio, como por exemplo proteção do ambiente, das normas ambientais, e, sobretudo, na sua vertente interna de proteção e controle do abuso do capital, da vulnerabilidade do consumidor que contrata porque necessita daquele produto ou serviço. Então, na limitação destes abusos para quem tem o poder de criar os vínculos obrigacionais por adesão. Deste artigo 51, então, nós vislumbramos claramente a função social que o legislador reconheceu ao contrato. E esta é a semente que frutificou na extensão desta regra lá para o Código Civil nas disposições preliminares dos contratos em geral, de direito privado. Muito bem, então nós temos, e é claro, neste caso do artigo 51, é claro perceber que não se trata de uma regra de proteção do consumidor para o ato de contratação. Na verdade, é uma fórmula de limitação da liberdade contratual do fornecedor que permitirá a revisão de eventuais excessos internos do contrato quando o consumidor se deparar com fatores flagrantes de desequilíbrio, permitindo uma revisão do contrato, uma revisão pontual na fase pós-contratual. É isso que me parece relevante introduzir neste vídeo, que a par do segmento da matéria no Código de Defesa do Consumidor, em relação à parte contratual, talvez seja interessante percebermos que existem alguns problemas ou que possa ser sugerida aqui uma fórmula de compreensão dos dispositivos do CDC, porque, na verdade, não existe uma construção perfeita desses dispositivos. O artigo 54, que trata do contrato de adesão, é uma regra totalmente geral, que deveria estar tratada junto com as regras gerais dos artigos 46 e 50, talvez introduzindo o tema. Afinal de contas, a contratação por adesão é um dos mecanismos que mais causa vulnerabilidade, ou que acentua a vulnerabilidade já presumivelmente existente. O fato do legislador ter escolhido 2 contratos em espécie segue basicamente a tradição do direito civil, tratar de contratos em geral e tratar de contratos em espécie. O legislador elegeu 2 contratos aleatoriamente, mas nós precisamos entender que o Código de Defesa do Consumidor nasceu numa época de hiperinflação. Então, naquele momento, aqueles contratos, outorga de crédito e financiamento, outorga de crédito ou de financiamento e compra e venda de bens móveis ou imóveis a prazo, chamava mais a atenção do legislador, até porque no Código Civil de 1916 não havia um olhar do contrato de direito privado à luz de valores superiores como temos hoje. Um direito civil que é interpretado à luz de solidariedade, dignidade da pessoa humana. Então, era importante para o Código de Defesa do Consumidor criar algumas regras que diminuíssem a vulnerabilidade do consumidor no ato da contratação, até mesmo desses contratos em espécie. Agora, não significa que não estejamos falando de tutela contratual, de proteção de direito material para o ato de contratação. Algo que é muito diferente do artigo 51. O artigo 51 personifica a aplicação da função social do contrato no contrato de consumo, porque importa numa limitação da liberdade contratual. Através de que fórmula? Da fórmula estabelecida no artigo 51 caput, que preconiza que o abuso na construção do vínculo obrigacional, pontualmente falando, da cláusula, torna-se nula de pleno direito, tão logo reconhecida pela coisa julgada a abusividade. E repito, não estamos falando de nulidade do negócio jurídico, estamos falando de nulidade da cláusula. Porque, abolida a cláusula, o consumidor continua precisando do produto ou do serviço.
A manutenção do contrato é fundamental. Afastado o abuso, para que o consumidor tenha, então, uma contratação depurada dos excessos. Esse artigo 51, portanto, vai possibilitar uma análise de conteúdo, não do ato de celebração em si, mas de eventuais abusos pontuais internos, de cláusulas contratuais do negócio em fase pós-contratual. Repito, no momento em que o consumidor se depara com uma restrição estabelecida em cláusula, não estamos falando aqui de qualquer surpresa, o consumidor sabia da cláusula, mas a sua aplicação concreta gera uma restrição anômala, e essa restrição, essa construção contratual que inibe o exercício de direitos que são naturais daquele campo negocial, traduzem em abuso. Essa abusividade, ela ser reconhecida, gera nulidade de pleno direito e, consequentemente, ela deixa de gerar qualquer efeito. Se for uma cláusula de duração, vai retroagir até a data da celebração. Se ela gerou efeitos, por exemplo, pecuniários, como uma cláusula que contabiliza juros compensatórios em um contrato bancário. Se ela gerou efeitos e ao longo do tempo o consumidor se curvou à incidência de uma cláusula nula de pleno direito, quando reconhecida posteriormente, a declaração judicial gera efeitos ex tunc e, consequentemente, toda a relação de crédito e débito entre as partes precisa ser revista. Em outras hipóteses, isso citando como exemplo o contrato bancário. Se nós pensarmos no mesmo abuso, mas num contrato de plano de saúde, o consumidor, diante de uma cláusula que restringe a incidência de algo que é natural, aquele campo negocial, ele vai a juízo buscar a declaração judicial de nulidade da cláusula e, embora não exista uma repactuação econômica do vínculo, aquela restrição anômala acaba caindo por força de decisão judicial e o contrato retoma um equilíbrio. Por exemplo, para citarmos exemplos da jurisprudência bem recorrentes, contrato de plano de saúde que restrinja a dispensação de um stent para uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Então, embora não exista uma reconstrução da relação de débito e crédito entre consumidor e fornecedor, a nulidade estava latente. E embora não tivesse alterado o equilíbrio econômico da relação, no momento, anos na frente, quando o consumidor precisa da cirurgia, ele se depara com uma restrição que deriva de uma cláusula que vigorava desde a celebração e estava ali latente no contrato, sem aparentemente causar uma lesão concreta ao consumidor, mas no momento da necessidade, essa lesão se materializa pela recusa da fornecedora de entregar aquele insumo, aquele produto que é tão importante para que a operação cirúrgica tenha um resultado palpável. De nada adiantaria a cirurgia sem a dispensação do stent para a melhor passagem do sangue pela veia. Consequentemente, então, naquele momento, faz-se necessária a declaração de nulidade, embora não exista uma retroação que vai gerar uma alteração do vínculo econômico do contrato, vai depurá-lo de uma restrição anômala, que, embora não tenha sido utilizado durante anos, naquele momento precisa ser utilizado, e aí então temos que enfrentar eventual abusividade. Trata-se, portanto, estou falando isso porque há desdobramentos da declaração da nulidade de abuso contratual, seja com efeitos financeiros ao longo do tempo, seja para depurar eventual restrição que se mostra circunstancialmente necessária depois de um tempo, em que o abuso ficava ali latente no contrato sem gerar qualquer tipo de consequência, e aí, quando reconhecida judicialmente, a sua decretação de nulidade faz com que, através de outras fórmulas do CDC, com imposição de multas, trentes, etc., a fornecedora tenha então que cumprir, honrar o contrato pelo seu restante.
atendendo o direito do consumidor. Muito bem, então feitas essas considerações iniciais, vamos falar sobre as regras gerais do CDC e que, sob nossa ótica, deve vir acompanhada da regra do artigo 54. Então, iniciando pelo artigo 46, uma regra muito importante, constante do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece desvinculação do consumidor ao negócio jurídico contratual, se a ele não for dado conhecimento prévio do contrato, conhecimento prévio integral do contrato e conhecimento prévio integral e fácil, intuitivo, de fácil entendimento. De nada adianta possibilitar que o consumidor tenha contato com todo o contrato se for utilizada uma fórmula redacional que retire do consumidor a possibilidade de compreender o que o contrato traz. Muito bem, dirão vocês assim, ora, mas isso não ocorre. Acontece que as práticas comerciais, elas, com o passar do tempo, elas vão se alterando, muitas vezes com adesividade para otimizar a relação de contratação, do ato de contratação. Isso surge inicialmente como uma facilidade, mas é óbvio que essa facilidade muitas vezes aumenta a vulnerabilidade. É comum um consumidor ter um contrato de seguro para cobertura de furto, roubo, danos ao seu veículo. Esse seguro ser de duração anual, a apólice, e aí então ela ser renovada, o corretor liga para o segurado e propõe a renovação, o segurado concorda com a renovação, faz o ajuste econômico da renovação, recebe uma apólice, o cartão para deixar junto dos seus pertences, mas o contrato muitas vezes está disponibilizado só em meio eletrônico, no site da seguradora. Convenhamos que pessoas idosas muitas vezes têm dificuldades de acessar o mecanismo virtual de disponibilidade do contrato padrão. Me parece que por boa fé objetiva, sobretudo para hipervulneráveis como idosos, os fornecedores deveriam abandonar eventuais mecanismos de facilitação para retroceder a uma contratação mais acessível, assessorada, para que os consumidores que são realmente hipervulneráveis contratassem, manifestando ampla vontade através do conhecimento integral das cláusulas restritivas. Por exemplo, quem poderia usar o carro prioritariamente, se o carro deve obrigatoriamente todas as noites pernoitar em garagem, se é possível deixar o carro com outra pessoa da família em outra cidade, enfim, né? Uma série de outras variáveis que as cláusulas restritivas precisam ter conhecimento. Por quê? Porque as cláusulas restritivas elas vão gerar uma competição de mercado. Bem, então o artigo 46 ele traz uma regra muito, muito importante. É a de desvinculação. Se for demonstrado que há cláusulas de restrição do contrato de adesão e o consumidor não teve acesso, permite-se sim um bom debate jurídico em torno da vinculação do consumidor em relação a tais cláusulas restritivas. Regra do artigo 46, uma regra geral. A regra do artigo 47, a regra seguinte, também uma regra tida como geral, é uma regra de melhor interpretação, de interpretação mais favorável ao consumidor, se porventura houver necessidade de interpretação de cláusula. Veja que nós não estamos falando de abusividade, de revisão pós-contratual. Estamos falando de interpretação para o ato da celebração. Se nós tivermos cláusulas que geram dubiedade, uma cláusula que permita mais de uma interpretação, ou cláusulas que se choquem dentro do contrato, que sejam contraditórias no contrato, prevalecerá a interpretação da cláusula dúbia ou a cláusula que está em contraditoriedade com outra, ou seja, uma e outra, desde que sejam as interpretações mais favoráveis ao consumidor.
Esta regra, inclusive, se propagou lá para o direito privado. O Código Civil traz regra similar para os contratos de direito privado, fora da relação de consumo. O artigo 48 traz uma regra de reforço da vinculação do fornecedor ao negócio jurídico, mesmo para aqueles documentos introdutórios da contratação, que indiquem a contratação. O recibo, o pré-contrato, o recibo de sinal, enfim, para demonstrar a existência da vinculação forte no direito do consumidor, algo que nós destacamos já como autêntico princípio da parte especial de direito material do CDC no artigo 30. O artigo 49 é uma regra geral também, trata do direito de arrependimento. Dirão vocês assim: ora, no direito privado, uma vez estabelecido um contrato bilateral, oneroso, comutativo, não há um autêntico direito de arrependimento, a não ser que exista uma cláusula de arrependimento para perdurar durante algum tempo, para a reflexão do contratante, certo? Certo. No direito do consumidor, todo negócio de consumo enseja arrependimento do consumidor? Não. No direito do consumidor, tal como no direito privado, os negócios se estabilizam, traduzem segurança jurídica. Não confundir com troca de produto. Há uma prática comercial de que eu posso ganhar um presente, por exemplo, uma camisa, e posso ir à loja e trocar essa camisa, mesmo que a camisa não apresente qualquer vício. Dirão vocês assim: é meu direito trocar a camisa? Não, é uma prática comercial, é uma praxe. É apenas uma prática comercial. Porque se o produto não é viciado, não há responsabilidade do fornecedor pelo vício. Simplesmente não gostei da cor, mas isso é uma decorrência do presente. Mas pela praxe, pela prática comercial, se permite a troca do produto. Muito bem. Não confundir, então, esta situação, que é uma mera prática comercial, não se confunde com o direito de arrependimento, em que o consumidor também não pode se arrepender em qualquer negócio, porque ele tem estabilidade, gera segurança jurídica, mas para as compras feitas à distância, em que o consumidor, por qualquer mecanismo, seja por um catálogo, seja por telefone, seja pela internet, o consumidor, sem ter o contato presencial com a coisa, é de se presumir um aumento da sua vulnerabilidade. Não que exista engodo, não que exista fraude, não que a foto seja falsa, não é isso. Acontece que nós somos inclinados a ver as fotografias tal como o nosso desejo de aquisição indicar. Então, a fotografia, mesmo não sendo falsa, maquiada, num ângulo ultra favorável, embora tudo isso ocorra, não necessariamente nós estamos falando que o arrependimento deriva de um engodo. Estamos falando de aumento natural de vulnerabilidade, é uma presunção. Se o consumidor for comprar um produto à distância, só pelo simples fato de ele não ter contato visual, tátil com a coisa, há uma presunção de aumento da sua vulnerabilidade. Consequentemente, de forma imotivada, há um prazo de reflexão sobre a estabilidade desse negócio após o seu recebimento. E o consumidor, então, tem 7 dias em que ele pode, sem motivação, desfazer o negócio. Hipótese em que as partes retornarão ao status quo ante ao da contratação, inclusive despesas de frete, envio, etc. Então, o direito de arrependimento é imotivado, mas é circunscrito às vendas fora do estabelecimento comercial ou à distância. Não gosto muito de fora do estabelecimento comercial, essa referência, porque eu posso estar numa feira agropecuária fora do estabelecimento comercial e lá ter contato com o equipamento agrícola. Ou com uma exposição de pets, por exemplo. Então, melhor que nós tratemos da venda à distância por mecanismos de catálogo, TV ou computador.
Inclusive, é possível que você esteja numa loja física com vários produtos de mostruário, se interesse por um determinado modelo específico que a loja tenha em estoque, mas não no showroom. E que o fornecedor ou lojista mostre a você no computador. Então, embora você esteja não necessariamente numa loja eletrônica, você pode estar numa loja física com vários eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e você tenha um modelo específico de desejo de compra e o fornecedor indica que tem aquele em estoque, não para te mostrar ali, mas te mostra na tela e o preço, nós estaremos falando de uma venda à distância. Então, artigo 49, direito de arrependimento para vendas à distância somente. Prazo de 7 dias e é um prazo que vulgarmente é confundido por alguns lojistas. Invocam este prazo como de garantia de 7 dias, etc. E isso não tem qualquer amparo legal. E outra regra geral do artigo 50, que trata da garantia contratual. Como destacamos muitas vezes aos alunos e alunas, a garantia contratual é uma prática comercial. Trata-se de um contrato acessório e é regulado por suas cláusulas. O que o Código Civil faz é estabelecer uma garantia legal, emana do CDC. A garantia contratual é complementar, simultânea à legal e tramita de acordo com as suas regras, com suas cláusulas. O que o Código faz no artigo 50 é determinar que esta prática comercial seja isonômica, ela seja fornecida a todos os consumidores, se for escolhida, não é obrigatória, é bom que se diga, ela não é obrigatória. Também é um costume do setor de automóveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, mas é uma prática para cativar o consumidor. Ela não inibe a garantia legal, elas tramitam simultaneamente, elas perduram simultaneamente, cada qual com suas regras. A garantia legal pela lei, concedendo ao consumidor os direitos que o CDC prevê, inclusive substituição do produto, em determinadas hipóteses. E a garantia contratual se regula pelo contrato. O CDC se limita a determinar uma concessão isonômica que se dê por escrito, por segurança jurídica, por escrito, no ato da contratação, a acompanhar o manual do produto. E agora trago para o estudo destas regras gerais o artigo 54. O artigo 54 também é uma regra geral, está voltada para o contrato de adesão. Ele traz o conceito de contrato de adesão como aquele preparado em suas cláusulas, com seus vínculos obrigacionais, preparado unilateralmente pelo fornecedor ou aprovado por ato de autoridade administrativa competente, sobretudo para serviços massificados como água, esgoto, energia elétrica, telefonia, gás encanado. Então nós temos os contratos de adesão preparados pelos fornecedores ou aprovados por atos de autoridade do setor, telecomunicações, energia, etc. Muito bem, então, conceito do artigo 54, um conceito importante, porque vai permear a aplicação deste conceito bem até fora do direito do consumidor, sobretudo pode ser utilizado nos contratos de direito privado também, que lá também é uma realidade o contrato de adesão, o conceito não precisa ser repetido, está no CDC. Nos parágrafos do artigo 54, também regras gerais que tutelam a celebração, como eu disse, tal como as regras têm a mesma natureza das regras dos artigos 46 a 50, ou seja, admite-se uma cláusula resilitória, embora o Código fale no parágrafo 1º em cláusula resolutória. A cláusula resolutória nos contratos bilaterais, é importante que se diga, ela está sempre presente. Ou ela está redigida, uma cláusula resolutória expressa, ou se ela não estiver escrita, ela tacitamente é entendida como presente. Então, se o fornecedor descumpre sua carga obrigacional, o consumidor tem o direito de resolver o contrato. Isso deriva do direito das obrigações no Código Civil. A cláusula, então, que se estabelece no parágrafo 1º, que se sugere, é uma cláusula resilitória.
A cláusula resilitória, ela deve estar sempre como uma alternativa ao consumidor, até para a hipótese dele estar em mora, porque ele não consegue quitar a pendência e a permanência do contrato faz com que juros, correção possam piorar sua situação contratual. Então entendemos que o código quis estabelecer ali como sentido e alcance a cláusula resilitória, tanto é que faz referência ao artigo 53, em hipótese de resilição, claro. O contrato em espécie de venda a prazo de bens móveis ou imóveis. E os parágrafos restantes indicam que o contrato de adesão, nas suas cláusulas de restrição, precisa guardar clareza, fácil identificação, letra com tamanho compatível para leitura facilitada. Então, realmente, o artigo 54 é uma regra geral. Ainda na tutela da contratação em si, nós temos os contratos em espécie. Embora estejamos falando até agora de regras gerais de contratação, podemos seguir neste campo para tratar das regras do contrato de outorga de crédito e financiamento no artigo 52 e do contrato de compra e venda a prazo de bens móveis ou imóveis no artigo 53, porque embora, repito, sejam regras atinentes a contratos em espécie, a tutela de direito material é para diminuir a vulnerabilidade para a celebração. A única diferença é que algumas regras, 46 a 50 e 54, são regras gerais e as regras dos artigos 52 e 53 são regras voltadas para a mesma finalidade, mas com contratos em espécie. E o tratamento jurídico desses dois contratos não resolve uma gama gigantesca de outras relações que os consumidores celebram cotidianamente. Em prestação de serviços, contratos bancários, enfim, planos de saúde, uma série de outros tão ou mais importantes. Então, são apenas exemplos de tutela contratual, do direito material de contratação para diminuição da vulnerabilidade para o ato de celebração. Pois bem, vamos começar em relação ao mais simples de todos, a regra do artigo 52, que trata do contrato de outorga de crédito e financiamento. Este dispositivo, ele tem um problema. O problema é o seguinte: ele nasceu em 1990, estabelecendo que as multas de mora seriam limitadas a 10%. 10%. Ao tempo do governo Fernando Henrique, com o Plano Real, uma série de atos administrativos foi estabelecendo limitação da multa de mora para contratos de adesão, os contratos padrão governamentais, as multas de mora de débitos, de faturas de energia, de água e esgoto, de gás encanado, de telefonia, elas não poderiam passar de 2% nos contratos firmados entre as concessionárias desses serviços e os consumidores. Isso fez com que ocorresse um movimento legislativo e o Congresso Nacional aprovasse uma lei e de fato aprovou uma lei que alterou o dígito de multa máxima de mora neste parágrafo 1º do artigo 52, reduzindo-a de 10% para 2%. Então, o movimento de atos administrativos do governo fez com que o Congresso acompanhasse esse movimento e reduzisse a multa de mora do artigo 52, que na redação original era de 10% e foi reduzido ao mesmo patamar de 2%, até porque havia estabilidade econômica. Naquele momento, havia estabilidade econômica, 1996. Pois bem, acontece que o legislador perdeu a oportunidade de reposicionar essa limitação. Ao invés de utilizar o parágrafo do artigo 52, poderia o legislador, já que ele estava se valendo de uma lei alteradora do CDC, ele poderia, talvez, revogar o parágrafo
e aplicar o teto de multa de 2% criando um parágrafo no artigo 54, para que todos os contratos de adesão fossem limitados a 2%, a exemplo do que o governo federal à época, 1996, vinha fazendo por atos administrativos em relação àqueles negócios de consumo que eram originariamente serviços públicos. Acontece que o legislador, a meu ver, não se valeu de uma técnica oportuna para estender este teto de multa moratória a todos os contratos. Se bem observado, a multa de mora ficou limitada a 2% apenas nos contratos de outorga de crédito e financiamento. Mas, na prática, hoje em dia, é bem comum nós encontrarmos outros contratos que não são propriamente de outorga de crédito e financiamento com o mesmo patamar de multa. A preocupação é se o advogado ou a advogada se deparar com um contrato em que a multa de mora numa relação de consumo não está limitada a 2%. Ao buscar proteção no Código de Defesa do Consumidor, não será localizado um dispositivo que estabeleça um teto de multa moratória a 2% fora da espécie contratual de outorga de crédito e financiamento. Pois bem, as demais regras do artigo 52 são de clareza solar. É necessário que a taxa de juros mensal, a taxa de juros anual, o valor total a pagar com ou sem os juros e a possibilidade de liquidação antecipada do crédito, do débito, obviamente com redução proporcional de juros, seja sempre confiada ao consumidor. O contrato não pode inibir o consumidor de liquidar antecipadamente. Obviamente que nós sabemos que a outorga de crédito e financiamento lucra com o tempo de empréstimo, mas uma vez estabelecido e adiantado o valor, a qualquer tempo o consumidor terá o direito material de antecipar o vencimento final do contrato, liquidando parcial ou totalmente o contrato de financiamento, obviamente com uma redução exatamente matematicamente proporcional ao que restava a pagar. Haverá uma redução dos acréscimos, dos encargos, dos juros para a liquidação antecipada. Em relação ao artigo 53, contrato de compra e venda de bens móveis ou imóveis a prazo. O que o legislador trouxe em 1990, e historicamente isso era muito importante porque haviam abusos gigantescos à época, foi estabelecer a nulidade da cláusula de decaimento. Ou seja, o consumidor que está pagando um bem móvel ou imóvel a prazo, se por acaso houver ruptura do contrato, o que ele pagou, com a devolução do bem, obviamente, o que ele pagou deverá ser restituído a ele. Deste direito básico, não podemos imaginar que exista então uma cláusula que determine o decaimento das parcelas pagas como antecipação de perdas e danos. Não é possível o fornecedor reter todo o pagamento. Ele terá que, uma vez desfeito o contrato, devolver o valor recebido. Pois bem, existem algumas variáveis em torno dessa situação. Bom, considerando que o fornecedor ensejou por desistência ou mora a ruptura do contrato, num contrato de duração, se isso partiu do fornecedor, o fornecedor precisa devolver integral e imediatamente as parcelas recebidas até então. Se a mora ou se a desistência decorreu do consumidor, aí o consumidor precisa suportar uma retenção de um percentual do montante que ele pagou a título de parcelas ao longo do tempo. Este percentual pode jurisprudencialmente se admitir entre 10% e 25% do total que ele pagou, não o total do contrato, e aí então essa retenção servirá como um abatimento das despesas que a resilição provocou.
Por isso que esta previsão do artigo 53 se conecta àquela outra do artigo 54 que eu acabei de mencionar, que seria hipótese de resilição e não de resolução alternativa a benefício do consumidor. E existe uma regra específica de consórcio no artigo 53, porque no caso do consórcio, ao contrário das duas outras hipóteses que eu mencionei, mora, inadimplemento ou desistência do fornecedor, ou mora, inadimplemento ou desistência do consumidor, em que na primeira não há retenção nenhuma e na segunda há uma retenção de 10 a 25% e em ambas, operada a retenção ou não, há a restituição. No caso do consórcio, aguarda-se a conclusão do grupo todo para que então o direito do consumidor se aplique com a restauração do montante de parcelas pagas, obviamente retido também as despesas e os prejuízos que sua saída causou ao grupo. Então, a diferença do contrato de consórcio para os demais contratos é que a restituição não se dá imediatamente com ou sem retenção. No caso do contrato de consórcio, a restituição vai se dar lá para o final do grupo. Muito bem. Então, tratamos das regras de contratação, regras de proteção material para o ato de contratação, voltadas para a diminuição da vulnerabilidade do consumidor para o ato de celebração, repito. Agora, vamos focar no artigo 51. O artigo 51 traz, como eu disse no início deste vídeo, um outro tipo de tratamento. O tratamento jurídico fundado na teoria do abuso de direito para eventuais excessos à liberdade contratual de celebrar conteúdos obrigacionais. Como eu disse também no início do vídeo, a consequência, se reconhecida a abusividade, é a decretação da nulidade da cláusula, nulidade de pleno direito, nulidade absoluta. Nenhum efeito será extraído da cláusula, com as consequências que eu mencionei. Algumas cláusulas geram efeitos ao longo do tempo, e aí essa ineficácia absoluta faz com que toda a conta de crédito e débito seja revista entre as partes, ou então, como no outro exemplo, apenas um exemplo, mas como eu mencionei, naquele caso em que a cláusula está ali, mas ela não gera no dia a dia do contrato qualquer impacto, e quando o consumidor se depara com uma restrição, aí então ele vai buscar a decretação da nulidade para obter a prestação do serviço de forma ampla, bem, numa ou noutra haverá, a partir da decretação judicial, retroação com efeitos ex tunc, que é a data da celebração, e a cláusula deixará de existir entre as partes. Muito bem. Então, deste artigo 51, nós encontramos algumas regras de conteúdo aberto. São preceitos abertos, que demandam interpretação frente ao caso concreto. Os demais exemplos do artigo 51 são exemplos, o rol é meramente exemplificativo. Os demais exemplos são preceitos fechados. No meu sentir, são preceitos apenas estabelecidos de maneira didática para que o legislador indique hipóteses de desequilíbrio, porque a maior parte desses preceitos fechados do artigo 51 são óbvios demais e não é o que nós encontramos na prática. Na prática nós encontramos cláusulas bem construídas que revelam uma abusividade dentro do campo negocial. Aparentemente elas têm uma roupagem absolutamente justa, mas no exercício concreto da cláusula nós encontramos fatores de desequilíbrio. E aí é necessário interpretar à luz de preceitos abertos. Eu me permito dizer que os preceitos abertos, por si, compreendem todos os demais incisos. Estou falando dos incisos 4 e 15. Os incisos 4 e 15 compreendem a proteção toda. Os demais incisos são simplesmente exemplos. Então, vamos começar pelo principal, o inciso 4. O inciso 4 é um preceito aberto que estabelece como redação a nulidade da cláusula, que determina a nulidade da cláusula contratual, que se revele uma vantagem exagerada, iníqua, abusiva, contrária à equidade,
E deste inciso 4, nós precisamos fazer uma pequena depuração. Existe uma redundância, porque o código indica ser nula de pleno direito a cláusula iníqua e a cláusula incompatível com a equidade. Me parece que são redundantes. E existe uma outra previsão do inciso 4º que faz menção de nulidade para a cláusula abusiva. Ora, nós já estamos num rol de abusividades, né? Então, aqui há uma redundância flagrante. Estamos afastando a cláusula contrária, incompatível com a equidade e com a cláusula abusiva, porque são redundantes, e ficamos com a cláusula que estabelece obrigação considerada iníqua, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou que seja incompatível com a boa-fé. Iníqua, incompatível com a boa-fé e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Pois bem, o que é a cláusula iníqua? A cláusula iníqua é a cláusula aparentemente legal, mas que tem um amparo legal, mas que no conceito do contrato traduz injustiça. De sorte que é necessário sopesar a aplicação daquela cláusula aparentemente legal com uma utilização contrária à equidade. Isso se faz numa compreensão do ordenamento. Então, por exemplo, eu vou analisar um contrato que tem uma cláusula que prevê algo facultado ao fornecedor, mas que foi contratado explorando a hipervulnerabilidade de uma pessoa idosa. Eu tenho que entender aquela restrição, que tem até um certo amparo legal, à luz de uma proteção especial, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Então, eu preciso afastar aquele resultado do sumo ius, sumo iuria. Eu aplico o direito de forma totalmente artificial, abstrata, gerando uma injustiça. Isso é contrário à equidade. Também é considerado abusivo qualquer previsão contratual que seja incompatível com a boa-fé. E aqui vem o que nós falamos sobre o princípio da boa-fé no CDC. A compreender a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva, com os deveres de assistência, cooperação, que se traduzem por probidade. Então, também precisamos analisar, e isso é muito frequente em contratos, por exemplo, em que os fornecedores se valem, inclusive, de atos normativos de agências reguladoras que parecem traduzir um amparo à sua atuação fria frente aos consumidores e que são totalmente reveladoras de falta de boa-fé, porque as concessionárias de serviço público não se portam de maneira leal, de maneira cooperativa, assistindo o consumidor diante da dificuldade e muitas vezes fazendo isso atreladas a atos normativos de agências reguladoras que deveriam proteger o consumidor ao invés dos fornecedores. E aí, à luz do CDC, hierarquicamente superior, esses atos normativos não preponderam. E também, e por fim, além da cláusula que traduz iniquidade, da cláusula que traduz incompatibilidade com a boa-fé, e aí é necessário interpretá-la frente ao que conhecemos como o princípio de boa-fé, aí nós temos também a cláusula que revela vantagem manifestamente excessiva. O Código facilitou a interpretação, trazendo no parágrafo 1º do artigo 51 critérios de interpretação de vantagem manifestamente excessiva. Então, para interpretar o que seja uma vantagem manifestamente excessiva, embora o Código não traga exatamente a hipótese, ele traz o critério de identificação. Então veja, parágrafo 1º, presume-se exagerada, entre outros, a vantagem que 1. Ofende princípios fundamentais do sistema jurídico. Então, vimos que a infração à boa-fé está ofendendo um princípio norteador do artigo 4º, inciso 3º do CDC, mas todos os demais princípios, vinculação de oferta, ação governamental, educação para o consumo, todos os princípios da vulnerabilidade, da harmonização,
princípio da transparência, todos os princípios que gizam o tratamento legal específico do direito do consumidor na parte de direito material, revelam o estabelecimento de vantagem manifestamente excessiva. Seguindo, 51, parágrafo 1º, 2. Outro critério indicador de vantagem manifestamente excessiva, aquela que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. É claro. 3. Que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, interesse das partes e outras circunstâncias peculiares do caso. E neste caso aqui, não estamos falando de onerosidade excessiva que gera resolução por fatores imprevisíveis e imprevistos ao tempo da celebração. Estamos falando de desequilíbrio material das cargas obrigacionais, tendo em vista o campo negocial. E aí é necessário vislumbrar se a cláusula restritiva ela está ofendendo esse equilíbrio material que seria próprio de um contrato daquela natureza, o que demanda fundamentação. Muito bem, então esta é a regra aberta de abusividade do inciso 4º, que é complementada no núcleo vantagem manifestamente excessiva pelo parágrafo 1º com 3 critérios. E nós temos uma outra regra, uma regra de fechamento de sistema, é a regra do inciso 15, que estabelece que será nula de pleno direito a cláusula contratual que vier a ofender qualquer outro dispositivo que tutele o direito do consumidor no ordenamento jurídico, não só no CDC. Então nós podemos aqui aplicar a lei que protege a ordem econômica, a lei dos planos de saúde, enfim, todo o conjunto normativo que tutele o direito do consumidor. Estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Os demais incisos, eles representam uma obviedade. Eles estão num campo de desequilíbrio. Por exemplo, é nula de pleno direito a cláusula que estabelece a inversão do ônus da prova a benefício do fornecedor. Óbvio. Por quê? Porque a norma de ordem pública, o CDC, já estabelece o contrário. Então não é o contrato que vai poder ferir o próprio CDC. Não é possível o contrato estabelecer que outrem conclua o negócio para o fornecedor. Não é possível estabelecer uma cláusula mandato em que o fornecedor nomeie procurador para emitir título de crédito em favor do consumidor. Não é possível o contrato estabelecer prazo para o consumidor concluir a sua obrigação e não o fornecedor concluir a dele. Não é possível cláusula que autorize o consumidor a alterar unilateralmente o preço. Nós vimos que até o orçamento não pode ser alterado. Que dirá então o contrato deixar o preço a ser alterado unilateralmente pelo fornecedor. Destaco aqui o que eu disse no início do vídeo. O contrato não pode estar em desacordo com o direito ambiental, violar, infringir normas ambientais. Vejam a função social na sua variante externa. Enfim, então, as demais regras são bastante óbvias de desequilíbrio. Eu chamo a atenção apenas para a regra do inciso 1, que estabelece nulidade de pleno direito para as cláusulas que impossibilitem, atenuem ou exonerem a responsabilidade do fornecedor. Estamos falando de vício e fato. Mas esse inciso, ele prevê que em situações justificáveis, tendo como consumidor uma pessoa jurídica, seja possível então que o contrato estabeleça, em situação justificável, uma diminuição da responsabilidade da outra pessoa jurídica fornecedora. Isso vem demonstrar o acerto da teoria finalista mitigada, que explica a incidência do CDC para o consumidor pessoa jurídica. Então, destacamos em aula presencial a teoria finalista, a teoria maximalista e a teoria finalista mitigada. Vejam que a teoria finalista mitigada ela se reflete a admitir até uma flexibilização da responsabilidade objetiva do fornecedor pelo contrato em situações justificadas. E é óbvio que isso tem explicação na teoria finalista mitigada.
Muito bem, então, consequência será a coisa julgada determinar a nulidade da cláusula, e com isso, o retroagindo com efeitos ex tunc vai afastar toda a geração de efeitos daquela cláusula contratual. Os parágrafos do artigo 51 também não trazem dificuldade. Eles estabelecem que uma vez alvo de nulidade a cláusula, a autoridade judiciária competente precisa empregar esforços de integração para que o contrato siga pelo restante de suas cláusulas, a não ser que isso se torne possível. Aí, então, por consequência reflexa, o contrato perderá validade. O artigo 51, queria também destacar aqui, chama a atenção do papel do Ministério Público. Na tutela coletiva, o Ministério Público pode lançar mão de inquérito civil para investigar eventuais abusividades em contrato padrão e, através desse contrato padrão, buscar a alteração dessa sistemática de contratação. Vamos imaginar aqui que, em uma determinada comarca, os fornecedores se utilizem de uma mesma abusividade em contratos para um determinado segmento de fornecimento. O Ministério Público pode, então, estabelecer por ação civil pública, um debate em torno do mecanismo de contratação daquele conteúdo específico, se ele for abusivo. E a coisa julgada atingir toda a contratação futura, com fixação de obrigação de fazer e não fazer. Bem, eram essas as considerações que eu tinha a fazer em relação à parte de proteção contratual no CDC entre os artigos 46 e 54. Eu queria agradecer a atenção de todos, desejar que todos que me veem neste vídeo estejam bem, assim como familiares e amigos nesses tempos tão difíceis de pandemia. Obrigado.